Dali no Pod Dali. Então, estou aqui, Valesca Karsten, gravando conteúdos de assuntos que eu me interesso e que eu acho que eu conheço um pouco, como educação, maternidade, empreendedorismo e cenários de futuros. E hoje eu tô com duas pessoas que eu adoro e a gente vai fazer umas trocas que eu tenho certeza que vai enriquecer muito e assim, disruptivas, de abrir a mente. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou apresentar primeiro a Gabi e depois o Denis. Gabi, eu não vou te apresentar, por favor, te apresenta. Ai, muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, Vavá. A gente já tava falando nos bastidores, o Denis é uma pessoa muito incrível também, já tô aprendendo aqui, né, com os dois. E eu sou jornalista, sou a Gabriela Bordache, sou jornalista, tenho 39 anos, sou mãe de Joana e da Tereza, sou empreendedora, tenho uma produtora de vídeo que vai fazer 10 anos esse ano. E tô aí, né, cobrindo eventos internacionais, nacionais de inovação, dando palestra. E a gente vai se reinventando ao longo do tempo. É isso mesmo. E olha só, o ano passado, eu já comentei isso num outro podcast, vou falar agora de novo. Eu estava aqui e conversando com várias mães e cada uma me contando do seu drama de deixar o filho, que a rede de apoio furou, que a criança estava doente. E aí eu pensei assim, por que não ter um podcast de escuta e apoio para as mães, né, na maternidade? E aqui nasceu o primeiro episódio do meu podcast, que é o Pod Mãe. E quem foi a convidada, uma das convidadas do meu podcast foi ano passado? Não, e olha, vou te dizer que tem uns recortes. Eu gostei tanto de participar, porque sempre que eu tô com a Valesca... Bom, minha relação com a Valesca é de muitos anos. E as minhas filhas estudaram também na escola, que a Valesca é diretora e fundadora. Então, participar daquele podcast, gente, eu falei tudo isso sério. Eu mesma fiquei assim, que legal. Eu acho que eu tava tão inspirada, né, Vavá? Chamo ela de Vavá, gente. Então, é intimidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Esses dias que fez um ano, né? Tu repostou ali, eu fiquei muito feliz com os recortes. Obrigada pelo carinho e amei participar e estar no início desse podcast incrível. Sim, e é sempre bom trocar e a gente tem tanto pra conversar, né, Gabi? Muito, sempre me ajudando, muito. Então, é quase uma terapeuta pra mim, gente. Tamo juntas, não. Tá, e agora aqui com a gente, o prazer de apresentar pra vocês o Denis Pena. O Denis é sócio fundador da Polo Palestrantes de São Paulo. É assim como eu tenho uma escola que eu digo que é uma escola boutique, eu posso dizer que eu acho que a Polo é uma boutique para palestrantes também? Sim, com certeza. Então, Denis, se apresenta pra gente. Primeiro, também agradecer o convite, adorei estar aqui, muito legal. Como as coisas acontecem da forma que tem que ser, né? Tudo é perfeito, então bom que deu certo de estar aqui e prazer demais. Então, meu nome é Denis, sou sócio fundador da Polo. A Polo está completando 16 anos agora. E embora a gente seja uma das principais agências do Brasil hoje, em número de palestras, provavelmente a maior, mas a gente tem exatamente esse conceito de, independente do tamanho e da quantidade, a gente ter essa coisa do artesanal, né? Sim. Da boutique. Então, gostei desse conceito, não usávamos, mas passar a usar a partir de agora. Mas eu acho... Uma boutique. É bom esse branding, hein? Outro dia, que nem uma pessoa estava me falando assim, mas me fala um pouco da sua escola, o que tem de diferente? Eu falei assim, já teve a oportunidade de sentar numa poltrona de uma classe executiva? Aí a pessoa assim, não ainda, mas eu já vi como é que é. Eu digo, pois então, a minha escola é uma classe executiva. Então vai lá que você vai sentar, você vai perceber a diferença. Mas eu posso dizer, porque eu fui conhecer a Polo na semana passada em São Paulo, eu tive uma reunião com o Denis lá, porque eu ando me aventurando a fazer umas falas em eventos ligados à educação. Sim, Você tem mais aqui. Com muito sucesso. Não, e eu sempre disse, Valesca, tu é uma referência. Eu acho que outras escolas precisam te escutar, outras mentes brilhantes desse país precisam te ouvir. E eu acho que a vida é sobre isso, né? É sobre inspirar também, a gente poder botar pra fora o que a gente veio fazer no mundo. E a Valesca tem muito propósito no que ela faz. São muitos anos trabalhando e chega eu acho assim que a maturidade te dá algumas coisas e entre elas é quando pode compartilhar com segurança, porque assim a gente está sempre aprendendo. Isso. Né? Mas assim, quando eu tenho pensado muito sobre isso, desse lugar que você vai lá e só transmite. Eu gosto muito da troca com as pessoas, porque aí é aquela coisa da gente poder pensar junto. Eu acho que educação é uma coisa assim compartilhada. Mas aí eu queria te perguntar, Denis, essas palestras, você acha que hoje em dia
transmitir, porque o nível de palestrantes que vocês têm são pessoas que têm muito conhecimento. Sim. Será hoje, através das palestras, um novo jeito de aprender? Com certeza. A gente acredita muito nisso. A Polo nasceu, né, por causa disso. A gente fala que a gente não é necessariamente uma empresa de palestras. A gente é uma empresa de... Em algum momento a gente achou que a gente era, depois a gente passou a perceber que a gente era uma empresa de conhecimento, que é mais amplo do que isso, e na verdade a gente percebeu que a gente é uma empresa de transformação. Por isso que a nossa assinatura, nosso slogan é o conhecimento transforma, então a gente foi migrando disso, de palestra para conhecimento para transformação. Então eu acho que, vejo muito isso com a palestra, ela tem uma função muito grande nessa questão de inspirar as pessoas. Eu falo que a palestra, ela é uma ideia de causar uma inspiração. A pessoa perceber alguma coisa, é plantar uma minhoca. Então eu fui lá, implantei uma ideia na sua cabeça que vai gerar resultados ali e vai fazer as pessoas procurarem mais conhecimento, mais informação e gerar mudança, né? Não, e fora que eu acho que assim, é muito repertório também, né, Denis? Porque tu tá nos eventos, tá absorvendo e muitas vezes eu participo muito de evento, né, de inovação, de criatividade, enfim, e tá nesses lugares eu fico, mas como é que eu vou passar? Eu sou jornalista, como é que eu vou passar pro público esse conceito, essa ideia? Às vezes não é só sobre isso, mas é sobre ter um repertório que daqui a pouco ele vai ser digerido e vai sair de um formato que vai ter conectado com vieses ou visões de mundo minhas de outros, né, outros momentos, e aí vai sair. Então, acho que tudo é repertório, o que a gente vê, o que a gente escuta, né, e de alguma forma a gente vai digerir lá na frente, vai fazer sentido, né, pra gente. Assim como aconteceu contigo, que tu contou na volta desse último evento que tu foi, qual foi o país? Fui pro Marrocos, para um evento chamado... Na verdade, é uma comunidade chamada House of Beautiful Business. São 2 designers que saíram do Vale do Silício, chutaram o balde, não aguentavam mais aquele trabalho insano e criaram uma plataforma para falar sobre o futuro dos negócios, o futuro do trabalho, qual seria o futuro do trabalho. Eles foram tão incríveis assim no que eles fizeram que se juntou uma comunidade de pessoas maravilhosas para contribuir com esse trabalho deles, para falar de visões de futuros, né, possibilidades. E aí eles começaram a fazer eventos pelo mundo. Eles são alemães, voltaram para a Alemanha. E aí fizeram evento em Portugal, já fizeram evento na Alemanha, já fizeram evento em Nova York. E esse ano eles estão fazendo como se fosse um programa mesmo, com vários eventos, e cada lugar tem uma temática dentro de um grande tema que se chama polioportunidades. Por que isso? Porque a gente está em era de policrise, a gente vive a crise das instituições, da democracia, guerras, epidemias que viram pandemias, a gente viu, né? Crise climática, que não é mais crise, é uma mutação climática, não volta, né? Não é uma crise passageira. Então, tudo isso está nos afetando. Está afetando nossos negócios, nossa vida pessoal. E de que forma a gente consegue ser, de fato, resiliente nos nossos, né, negócios, na vida pessoal, dentro de um cenário que nos afeta. Em vários sentidos. Então, eles chamaram, eu achei muito positivo eles chamarem de polioportunidades. Então, eu fui para lá para fazer essa imersão de 3 dias, num lugar incrível chamado Tanger, uma cidade que é no meio do caminho, assim, eles chamam de um ponto entre o Ocidente e o Oriente, entre o Norte e o Sul, justamente para a gente falar de todas essas possibilidades. E tá no meio... Porque a gente está nesse momento de entretempos, que eu achei muito bonito isso, um filósofo nigeriano falar, porque a gente vive um momento de transição. O que foi já era, não funciona mais. O que está vindo ainda não funciona porque a gente está testando. Então a gente está nesse entремeios, entretempos, de talvez uma metamorfose de uma borboleta que a gente não sabe que cor tem, como ela vai ser. Que bonito. Então eu acho incrível, eu tô apaixonada por eles. Eu fiquei sonhando com esse evento, Vavá, por mais de um ano, só que teve enchente ano passado. Não deu pra ir, e aí foi e fez tanto sentido na minha vida, pessoal, profissional. Eu voltei chorando de emoção. Assim, Deus, obrigada por tudo. E tu acha que se tu tivesse ido num evento disruptivo assim, há 10 anos atrás, tu teria aproveitado como tu aproveitou agora? Não, eu acho que todos os eventos que eu fui, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu fiz, me tornaram essa pessoa pronta pra escutar o que eu escutei. Então eu acho que tudo tem seu tempo, né? Apesar do entretempos, eu acho que tudo tem seu tempo de maturação, de gestão, de decantar as coisas, né? Gosto dessa palavra. Isso aí. Tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Eu adorei que tu falou no início da tua fala. É tudo perfeito, porque a gente pensou se tu ia conseguir chegar, né, Denis? Mas adorei. Isso acontece. Sabe que até um exemplo disso, um dia aconteceu, eu estava no lançamento de um livro em São Paulo,
do Alain Dias Castro, que é um poeta maravilhoso, com a Monja Cohen, que é a Monja e o Poeta, é o nome do livro. E era de São Paulo, ele estava no Rio, e aí ele acabou tendo um problema no voo e estava atrasado para o lançamento, mas chegou alguns minutos atrasado só. E aí quando chegou ele comentou, né, ali já aberto para o público, que ele viria 2h da tarde, mas aí teve um problema de cancelamento do voo, mudou para as 3h, mas estava tranquilo ainda, porque o lançamento era às 7h, e aí acabou atrasando, ficou às 4h, aí começou a ficar preocupado, e aí aconteceu vários entretempos, e aí ele fala com o contator e fala, mas apesar disso tudo, cheguei. Aí a Monja vai e corrige ele, fala, apesar disso não, por causa disso. Porque se não tivesse acontecido, jamais saberemos. Olha! Não é incrível isso? É incrível. Muitas vezes as coisas salvam. Foi talvez o maior ensinamento, foi essa sacada antes de começar. Eu adoro a Monja Cohen, ela é o máximo. Ela é incrível. O Alan também, o Alan super recomendo, ela é incrível. Mas essa questão, né? Tudo é do jeito que tem que ser, né? Então era pra ser esse ano. Não, e olha quantas pessoas ele tem a oportunidade de estar perto, né? Por ser essa pessoa. Essa é a coisa mais legal do meu Eu trabalho, adoro conversar certeza. com gente que vai em eventos, a Valesca também vai em muitos, e todos diferentes. E sabe que assim, eu tive 2 experiências muito legais de estar perto deles. Como professor, porque eu fiz uma imersão na Apollo, e ele é um professor muito afetivo Já e quero muito fazer essa dedicado. imersão. Muito dedicado, e eu acho que a educação faz muito sentido para nós 3, eu acho que é a base. Com certeza. Sim. E outro dia que eu fui lá na Apollo, me chamou a atenção, nos eventos de educação que eu já fui falar e onde eles estavam por trás, tem todo um cuidado para te receber e te dar condições para que tu se sinta acolhida. E isso faz uma super diferença. E quando eu fui conversar com ele atrasou um pouco a nossa reunião, porque ele estava em reunião com a contabilidade da empresa. Quando a pessoa da contabilidade saiu, ele estava visivelmente cansado. Era a mãe dele. Ela tem 82 anos. Ai, eu 82. Sempre tem uma mãe, né, gente? Que máximo, E descendo a lenha. Sério? Descendo lenha. Ele disse assim, Valesca, eu tenho que tomar um café porque eu tô exausto da reunião. Sabe que são as reuniões que eu mais... Assim, ó, eu sou das humanas, né, gente? Número pra mim, até hoje, planilha, olha, é difícil. E é uma empresa que predominam as mulheres, né? Sim, a grande maioria. Que legal deles. Acho que uns 70% provavelmente são mulheres. E eu vejo uma lá, e eu fiquei lá um tempo, e aí hoje eu preciso sair mais cedo, que eu preciso levar minha filha para fazer uma vacina, e a outra amanhã eu tenho que chegar mais tarde. Então tem esse olhar que hoje fala assim em alta performance. Como é que uma mulher vai performar se tá muito preocupada com a sua criança, né? Não, e ele falava nos bastidores, porque ele é pai também, né? Então é um pai afetuoso, que já deu pra ver, né? Pelas histórias que ele tava nos contando. Então, tudo isso faz a diferença, né? Porque às vezes as pessoas querem performar e saem atropelando família, filho, todo mundo. E quando tu vê, né, a base dessa empresa, já vi que o que sustenta isso é o carinho e o afeto. Por nada, não. Não faz nenhum sentido, né? Ser desse jeito, né? Então, exatamente. Coisas muito mais importantes do que a empresa, do que os negócios. Muito legal. E pra ti, Gabi, a questão da educação, assim, a Gabi é mãe de 2 meninas, como ela falou. Eu sou suspeita porque sou apaixonada por aquelas. Sim. Eu as chamo de cucuricas. As cucuricas. Que é a coisa mais querida. E assim, o que representa a base, a educação, a literatura, a arte pra ti na formação das meninas? É tudo pra mim. E eu sempre penso assim, até o que vai me levar a votar em alguém, o que vai me levar a escolher as pessoas que estão na minha volta, é a base, assim, e eu acredito muito, tanto que, né, escolhemos a Caracol, né, para colocar as meninas, porque, pra mim, assim, ó, 2 coisas são imprescindíveis. Criatividade, não para se tornar um artista, sabe? Acho que não é isso. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não sou um ser criativo. Todo mundo é criativo. Acho que criatividade te dá aquele repertório que a gente estava falando, mas principalmente para tu conseguir lidar com os problemas da vida de forma inovadora, criativa, né? E sair de saia justa, de situações, porque a gente falava também nos bastidores, a vida é um jazz, a vida é um improviso puro. Se tu não tem criatividade, tu te apavora. Então, para mim, número 1 é criatividade, né? Para dar essa base, assim, para viver a vida de forma mais leve. E diversidade é algo que eu não abro mão também. Diversidade de pensamento, de pessoas,
de arte, né? E eu acho que a arte te dá um repertório que a criança não vai entender por que agora, né? Mas lá na frente a gente vai colher, porque tem esse tempo de maturação que a gente falava de decantar tudo. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu não tenho dúvida que eu tive uma boa escola, uma boa base, assim, de escola, com arte e com, né? E claro, e outras coisas que eu busquei ao longo da minha vida. E eu queria que todos pudessem ter, porque eu acho que é um direito de todo mundo. Então eu fico pensando nas periferias, nas crianças, né, de baixa renda, enfim. É triste a gente não ver essa educação. Sim. Que todo mundo deveria ter. Porque é o mínimo para te dar um impulsionamento para a gente poder sair do mesmo ponto. Porque se fala de meritocracia, eu não acredito em meritocracia. Meritocracia é a maior falácia que existe, porque uns saem do zero, né, numa corrida de 100 metros, outros do 90 e a maioria do menos 100. Então, assim, se não tem base, não tem como tu competir. Então, eu acredito que tudo está na infância, Vavá. Tudo, tudo. A mãe, o pai, a família, tudo te dá a escola, né, no mesmo... Sim, inclusive enfim. Quando a gente fala de cenários de futuros para a educação, tem tudo a ver com a base da infância, porque as memórias afetivas, elas influenciam nas escolhas. Então, é a criança que pode pisar no chão da infância com o tempo, isso vai viver a vida inteira, porque é um tempo que não volta mais. Toda certeza. A gente vai durar mais, mas a gente foi criança naquele tempo, né? E tanto as memórias boas quanto as ruins, e a gente vê mesmo nas periferias, né? Quantas mães que tem dentro de si o dom de ser umas baita de umas mães. Maravilhoso. E de ensinar e de inspirar essas crianças, às vezes não é pelo que vai ensinando em termos de repertório literário, de cultura, mas é de ações. De vida. Independente do contexto, né? Exato. E o exemplo arrasta, né? Então, assim, tem muitas mulheres poderosas que a gente vê e, assim, ficando independentes financeiramente, a gente vê um movimento gigante, assim, e dando esse exemplo incrível. A Lara, que é meu braço direito e esquerdo, que se não fosse ela, não tava aqui. Eu falo que ela é meu braço direito e esquerdo e as duas pernas, que tá lá agora cuidando das minhas filhas pra eu estar aqui em Gramado. Ela é uma super mãe, gente, ela é incrível, ela investe na educação dos filhos dela. E é isso que a gente tem que pensar também, as pessoas que estão do nosso lado, como é que a gente também influencia para que, né, elas possam e valorize impulsionar essas pessoas, né? Essa rede toda de apoio. Tá, e agora chamando aqui para onde a gente está, né? O que você tá achando da Gramado Summit? Sensacional. Já tinha vindo em outra edição? Já, eu tinha vindo há uns 3 anos atrás, e comentei com o Marcos, inclusive, o crescimento do evento, né? Muito maior, igual criança, né? Quando você vê alguns anos sem ver, quando você vê, você repara, fala, nossa, como cresceu! Então a gente percebeu a mesma coisa. Como o evento cresceu em dimensão, um pouco já imaginava, porque não estive aqui nos últimos anos, eu estava acompanhando, né? Equipe estava tal. Então a gente tinha um pouco dos números, mas vivenciar isso e ver, o evento cresceu, o evento ficou mais bonito, mais encorpado, os palcos, uma curadoria muito mais estruturada. Mais de 20 mil pessoas circulando. Mais de 20 mil pessoas, impressionante. Todas as arenas lotadas e pude assistir muitos, eu vou assistir um pouquinho de cada, né? E conteúdos incríveis em todas as arenas. Então eu fiquei realmente... E com detalhe, né? Tudo isso com a questão da descentralização, saindo das capitais, né? E se a gente faz eventos no Brasil inteiro, a gente vê os principais eventos serem nas capitais. Normal isso, né? Mas quando você vê eventos desse porte, com essa magnitude, fora de uma capital, é maravilhoso, né? Eu acho que isso é... Não, e sabe o que eu acho legal de Gramado também, assim? Eu acho que eles envolvem a comunidade para algo que eles sabem que isso aqui vai dar um retorno para todos. Então, essa ideia de comunidade, a gente tem que implementar em outros lugares, porque às vezes fica essa coisa do indivíduo meio egoísta, assim, né? De concorrência e tal. E aqui a gente vê esse exemplo muito legal, assim, para levar para outros lugares. Mas eu acho que nós somos pontes. Muito. E eu acho que quem consegue enxergar essas conexões
isso só amplia. Isso. Porque parece que certeza. o universo devolve, né, essa generosidade, porque todo mundo se beneficia, né? Claro, sem então, dúvida. É isso aí. Alguma coisa que vocês gostariam de deixar? Porque assim, ó, vocês acreditam que o tempo terminou? Já, meu Deus. Já? Eu louca pra ficar conversando com vocês. Então, Então a gente vai ter que gravar outro. Vamos ter que gravar outro. Vamos gravar Não, mais o um. Denis Porto Alegre tem que vir mais pra Porto Alegre. Bom, a gente tá em isso Gramado aí. agora, mas né, em Porto também, Então quando eu tá. gravar. Gabi, por favor, diz aí o teu arroba para as pessoas poderem se conectar contigo. Tá, é @Gabriela com 2 L's, Bordache, SCH no final. E tu, Denis, fala aí. Primeiro o contato, né? Passando o arroba, o pessoal, o arroba Denis Pena, Denis com 2 N's e Pena com 2 N's. Olha que facilidade, né? A gente facilita a vida dos outros. Facilita a vida, mas principalmente o arroba Polo Palestrantes, que é onde tem a maior parte de conteúdo nosso. Então segue lá, tem bastante coisa legal que a gente posta lá. Para quem é desse segmento de palestras ou tem interesse, também sugestão de seguir o Palestras Academy, @Palestras Academy, que é uma outra rede que a gente criou com conteúdos específicos para palestrantes. Ai, que legal. Então, um conteúdo muito legal, muito massa. Esse que eu fiz. Então, recomendo, porque é bem bacana mesmo. Eu fiz e eu recomendo. Muito legal. Então vamos encerrando por aqui. O meu arroba é Valesca, com V e com C, .Karsten, com K. E também o da Padrinho e da Gramado Summit. E até o próximo episódio. Beijão. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.